Bem-vindo ao canal Resumo de Milhões. Deixe seu like, isso nos ajuda muito para cada vez mais trazer conteúdos enriquecedores. Resumo completo do livro A Psicologia Financeira, Morgan Housel. A história do zelador milionário e do executivo falido. Ronald James Reed passou 25 anos trabalhando em um posto de gasolina e 17 anos como zelador em um J.C. Penney. Reed foi o primeiro de sua família a se formar no ensino médio. Ele tinha um emprego mediano com ganhos modestos, dos quais ele economizou muito. E ele investiu suas economias em ações blue chip. Em seu testamento, Reed deixou US$ 2 milhões para seus enteados e US$ 6 milhões para o hospital e biblioteca locais. Richard Fusconi, ex-executivo da Merrill Lynch, morava não muito longe de Ronald Reed em sua mansão de luxo de 11 quartos. Fusconi se formou em Harvard, teve uma carreira de sucesso e se aposentou cedo para trabalhar em causas de caridade. Fusconi faliu em 2000 e perdeu quase tudo. Há duas explicações possíveis para a história de Ronald Reed e Richard Fusconi. Os resultados financeiros são amplamente influenciados pela sorte, independentemente da inteligência e do esforço individuais. O sucesso financeiro não é baseado na ciência, mas uma habilidade suave. Como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. O que a psicologia estuda? Essa habilidade social, ou soft skill, é a psicologia do dinheiro. Mas muitos de nós não possuem essa habilidade suave. Principalmente porque pensamos e somos ensinados sobre dinheiro como se fosse uma ciência como a física, a descritível por regras e leis, em vez de psicologia, a atada com emoções e nuances. Para descobrir por que as pessoas tomam quantidades injustificadas de crédito, vale a pena estudar não as taxas de juros, mas a história de ganância, incerteza e otimismo. Ninguém é louco. Somos desafiados pelo fato de que nenhuma quantidade de aprendizado ou mente aberta pode realmente restaurar uma sensação de medo e incerteza. Eu posso ler sobre como foi perder tudo durante a Grande Depressão, mas eu não tenho as mesmas cicatrizes emocionais como aqueles que realmente experimentaram a crise. Cada decisão financeira que uma pessoa toma, faz sentido para eles no momento. Loteria. Os americanos gastam mais em bilhetes de loteria do que em filmes, videogames, música, eventos esportivos e livros combinados. E quem joga na loteria? Principalmente os pobres. As famílias americanas de baixa renda gastam uma média de US$ 412 por ano em bilhetes de loteria. 4 vezes mais do que as famílias de maior renda. As pessoas que compram US$ 400 em bilhetes de loteria são as mesmas que dizem que não conseguem economizar US$ 400 para despesas inesperadas. Eles estão queimando sua rede de segurança para algo que tem uma chance em 1 milhão de entrar. Se você se coloca no lugar dos mais pobres dos pobres, percebe que, para os de baixa renda, o bilhete de loteria é uma escolha racional. O bilhete de loteria é a única chance em suas vidas de obter todas as coisas boas que você toma como garantidas. Eles estão pagando por um sonho que você não pode entender porque você já está vivendo esse sonho. É por isso que os menos ricos compram mais bilhetes de loteria do que você. 2. Sorte e risco. Sorte e risco são irmãos. O truque para lidar com o fracasso é planejar sua vida financeira para que um mau investimento aqui, ou uma meta financeira perdida lá não possa deixá-lo de joelhos, para que você possa apostar até que as probabilidades estejam a seu favor. Anos atrás, o economista ganhador do Prêmio Nobel Robert Shiller foi perguntado: o que você gostaria de saber sobre investimentos que não sabemos agora? O papel exato da sorte em resultados bem-sucedidos, respondeu ele. 3. Quando nunca chega o suficiente. A habilidade financeira mais complicada de dominar é a capacidade de definir seus objetivos. Mas também é um dos mais importantes. A comparação social é o maior problema aqui. Como explica Nassim Taleb? O verdadeiro sucesso é sair de uma corrida de ratos para modular as atividades de alguém para a paz de espírito. Há muitas coisas que não valem a pena arriscar. Nesses casos,
O ganho potencial é irrelevante. Não fique muito apegado a qualquer coisa, fama, conquista ou coisa parecida. Se uma coisa arruinou injustamente minha reputação, isso só me incomoda se eu me apegar à minha reputação. Ideias como deixar as coisas irem e anulá-las mentalmente do seu balanço patrimonial são algo que remonta aos estoicos. 4. Ganhos compostos. A grande lição da Idade do Gelo é que você não precisa de uma quantidade incrível de poder para alcançar resultados incríveis. Uma era glacial começa quando o verão não pode aquecer o suficiente para derreter o mês de inverno anterior. O gelo deixado para trás torna mais fácil acumular neve no inverno seguinte, o que torna ainda mais fácil acumular ainda mais neve no inverno seguinte. A neve perpétua reflete mais sol, o que resulta em mais neve. Em algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental abrangente. Quando algo se soma, um pouco de linha de base pode levar a resultados extraordinários que desafiam a lógica. 5. Se tornar rico vs se manter rico. Ganhar dinheiro requer assumir riscos, ser otimista e se colocar lá fora. Mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e medo de que o que você fez possa ser tirado de você com a mesma rapidez. Requer frugalidade e uma aceitação de que pelo menos parte do que você fez é atribuível à sorte, então o sucesso do passado não pode ser repetido indefinidamente. 6. Como ganhar. Negociantes de arte bem-sucedidos funcionam como um fundo de índice. Os comerciantes compram obras de arte em um portfólio, não individualmente. Depois de comprar, eles esperam alguns anos para que as peças valiosas do portfólio aumentem de valor. Não é a soma do valor de todas as pinturas que torna o portfólio lucrativo, mas as poucas exceções que se tornam desproporcionalmente valiosas. O índice Russell 3000 cresceu 73 vezes desde 1980. Esta é uma conquista espetacular. Um sucesso espetacular. Mas 40% das empresas do fundo praticamente falharam. No entanto, 7% das empresas do fundo tiveram um desempenho tão bom que mais do que compensaram as perdas. 7. Liberdade. A pesquisa mostrou que um senso de controle sobre a vida é um preditor mais confiável de bem-estar positivo do que qualquer outra circunstância objetiva em nossas vidas que levamos em consideração. Os psicólogos chamam esse fenômeno de reatividade. Jonah Berger, professor de marketing da Universidade da Pensilvânia, resumiu a reatividade da seguinte forma: as pessoas gostam de sentir que estão no controle, e elas estão no banco do motorista. Quando tentamos fazê-los fazer algo, eles se sentem impotentes. Em vez de sentir que eles tomaram a decisão, eles sentem que escolhemos para eles. Então eles dizem não ou fazem outra coisa, mesmo que eles gostariam de ter feito a mesma coisa em primeiro lugar. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, pelo tempo que quiser tem uma recompensa infinita. 8. O paradoxo do homem no carro. Quando você vê alguém dirigindo um bom carro, você raramente pensa sobre o quão legal o cara dirigindo o carro é. Em vez disso, você pensa em como as outras pessoas pensariam que eu era legal se eu tivesse um carro assim. Mas eles não pensariam que eu era legal. Você não acha que eles são legais. 9. Riqueza é o que você não consegue ver. Riqueza são os carros bonitos que não são comprados. Os diamantes não foram comprados. Os relógios não foram usados, as roupas foram esquecidas e a atualização de primeira classe declinou. Riqueza são ativos financeiros que ainda não foram convertidos nas coisas que você vê. 10. Economia. A construção de riqueza tem pouco a ver com sua renda ou retorno do investimento e mais a ver com sua taxa de poupança. A riqueza é apenas as sobras acumuladas depois que você gasta o que ingere. E como você pode construir riqueza sem uma renda alta, mas não tem chance de construir riqueza sem uma alta taxa de poupança, fica claro qual delas é mais importante. Quando você define a poupança como a diferença entre seu ego e sua renda, percebe por que muitas pessoas com renda decente economizam tão pouco.
Uma batalha diária contra o instinto é esticar suas penas de pavão ao limite e acompanhar outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Poupar sem um objetivo. Economizar apenas para um propósito específico faz sentido em um mundo previsível. Mas o nosso não é. Salvar é uma proteção contra as surpresas inevitáveis da vida, para que você não seja pego de surpresa no pior momento possível. 11. Razoável, racional. Há um bem documentado viés para casa. As pessoas investem nas empresas do país em que vivem, ignorando os outros 95% do planeta. Isso não seria racional até que você considere que, ao investir, está efetivamente dando dinheiro a estranhos. Se a familiaridade ajuda você a dar o salto de fé necessário para continuar a apoiar esses alienígenas, então o viés em direção ao lar é racional. Day trading e escolha de ações independentes não é razoável para a maioria dos investidores, as probabilidades são fortemente contra o seu sucesso. Mas ambos podem ser razoáveis em pequenas quantidades se seus outros investimentos mais diversificados não forem afetados. 12. Surpresa. Scott Saga, professor da Universidade de Stanford, disse uma vez algo que deve ser postado na parede de todos que seguem os mercados e investem. Coisas acontecem o tempo todo que nunca aconteceram antes. Se você confiar demais no histórico de investimentos, perderá os próprios outliers que mais importam. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações, porque não leva em conta as mudanças estruturais que são relevantes no presente. A peculiaridade interessante da história do investimento é que quanto mais você olha para trás, mais provável é que você esteja olhando para um mundo que não se aplica mais hoje. Muitos investidores e economistas se confortam com o fato de que suas previsões são apoiadas por décadas, até séculos, de dados. Mas à medida que as economias evoluem, a história do passado recente é muitas vezes o melhor guia para o futuro, porque é mais provável que contenha condições importantes que sejam relevantes para o futuro. A lição certa a tirar de surpresas é que o mundo está cheio de surpresas. Não é que devamos usar surpresas passadas para delinear os limites do futuro, simplesmente precisamos reconhecer surpresas passadas e o fato de que não temos ideia do que pode acontecer a seguir. 13. Propensões para o erro. Emoções podem ser usadas para dizer se os números estão saindo ou não. No entanto, eles não podem modelar bem como você se sentirá quando colocar seus filhos à noite e se perguntar se as decisões de investimento que você fez foram erros que prejudicarão seu futuro. A diferença entre o que é tecnicamente tolerável e o que é emocionalmente possível é uma versão negligenciada do potencial de erro. Riscos inesperados. Você pode planejar todos os riscos, exceto aqueles que parecem muito loucos para sequer pensar. E essas coisas loucas podem te machucar mais porque acontecem com mais frequência do que você pensa e você não tem nenhum plano de como lidar com elas. 14. Seu eu do futuro é diferente do que imagina. É um princípio básico da psicologia que as pessoas são pobres preditores de seu eu futuro. Imaginar um objetivo é fácil e divertido, a tornar-se um médico. A atividade competitiva em apoio a um objetivo, combinada com o aumento dos estressores da vida real, é algo totalmente diferente, a 12 horas de plantão, paciente perdido. A razão pela qual pessoas como Ronald Reid, o rico zelador que conhecemos no início do livro, e Warren Buffett se tornaram tão bem-sucedidos é porque eles fazem a mesma coisa há décadas e deixaram os juros compostos fazerem o trabalho. Mas muitos de nós crescemos tanto ao longo da vida que não queremos fazer a mesma coisa por décadas. Dito isto, os juros compostos funcionam melhor quando você permite anos, se não décadas, para o crescimento. Isso é verdade não apenas para economias, mas também para carreiras e relacionamentos. Persistência é a chave. 15. Nada é de graça. Tudo tem um preço. E a chave para muitas coisas com dinheiro é apenas descobrir qual é esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não é óbvio até que você as tenha experimentado em primeira mão, quando a conta está atrasada. 16. Você e eu somos diferentes. É difícil entender que outros investidores têm objetivos diferentes dos nossos. Somos incapazes, por causa de um erro mental,
de entender que as pessoas racionais podem ver o mundo através de uma lente completamente diferente da nossa. É difícil justificar o pagamento de US$ 700 mil por uma casa de 2 quartos na Flórida, na qual você planeja criar seus filhos, mas é perfeitamente lógico comprar a mesma casa se você planeja superá-la em alguns meses em um mercado com preços crescentes. O que você não percebe é que os comerciantes que definem o preço das ações estavam jogando um jogo diferente do que você. $60 por uma ação era um preço aceitável para o comerciante porque ele planejava vender as ações antes do final do dia, quando o preço provavelmente seria maior. Mas $60 foi um desastre para você porque você queria manter as ações a longo prazo. A coisa mais importante que posso recomendar é fazer o seu melhor para descobrir qual jogo você está jogando. 17. Tendência ao pessimismo. Por razões que eu nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo vai para o inferno. Deirdre M. C. Kloski. 18. Mercados são influenciados por histórias. Em 2007, contamos uma história sobre a estabilidade dos preços das casas, a prudência dos banqueiros e a capacidade dos mercados financeiros de precificar com precisão o risco. Em 2009, não acreditávamos mais nessa história. Só que isso mudou. Mas mudou o mundo. Depois de escolher uma estratégia ou uma solução, você investe nela financeira e mentalmente. Se você quiser que um determinado estoque suba 10 vezes, os estoques de crescimento se tornam sua tribo. Se você acha que uma certa política econômica causará hiperinflação, esse será o seu lado. 19. O resumo da obra. Se você quer ter um melhor desempenho como investidor, a coisa mais eficaz que você pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa no investimento. Pequenas coisas crescem e grandes erros desaparecem com sua ajuda. Use o dinheiro para retomar o controle do seu tempo. Não ter tempo é um erro enorme e universal contra a sua felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser, paga o maior dividendo em dinheiro. Você tem que amar o risco porque vale a pena ao longo do tempo. Mas você deve ser paranoico sobre riscos destrutivos, porque impede que você assuma riscos futuros que compensarão com o tempo. 20. Definição de liberdade. Independência, para mim, não significa que você vai parar de trabalhar. Isso significa que você só faz o trabalho que você gosta com as pessoas que você gosta nos momentos que você quer para o tempo que você quiser. Conclusão. O livro A Psicologia Financeira traz uma série de importantes lições para a nossa vida de forma geral. Grande parte das nossas decisões de vida são influenciadas pela nossa relação com o dinheiro e isso faz com que aprender sobre esse tema seja de extrema importância para levarmos uma vida com mais tranquilidade e, especialmente, liberdade.